A nossa palestra de hoje é sobre a personalidade cristalizada. E nós iniciamos dizendo a vocês aquilo que está em Obreiros da Vida Eterna. Porque realmente a personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o Oceano Pacífico. Essa expressão de Gotuso, que é um médico do mundo espiritual, ela é muito importante para que nós tenhamos uma ideia da dificuldade que é conhecermos e, mais ainda, conhecer a personalidade humana de um modo geral. Não é nada fácil, porque nós podemos já de antemão prever que destrinchar essa personalidade significaria conhecer o passado espiritual, conhecer as múltiplas encarnações. E só para a gente ter uma ideia, nós estamos em evolução há 3 bilhões e 650 ou 3 bilhões e 500 milhões de anos. Então, é claro que nós atingimos a condição humana faz muito pouco tempo nesse giro para o nosso passado. Mas só para termos ideia, na nossa personalidade estão gravados estão gravadas todas as cenas que vivemos, as existências que passamos, desde a mais remota antiguidade. E é claro que a consciência dessa nossa personalidade, ou daquilo que fomos, ou das vidas que levamos, é impossível que nós as tenhamos no plano consciente. Então, a ideia de que a nossa consciência é como se fosse um iceberg, em que há uma parte mais profunda desse gelo que está enterrado no mar, né? Que está bem profundo, e apenas uma pontinha desse iceberg, ele aparece no oceano. Quer dizer, essa pontinha seria a parte da consciência. E mesmo assim, nós temos lembranças do nosso passado que estão devidamente encaixotadas na nossa personalidade, sem possibilidade de vir à tona. Nós temos as influências das vidas passadas que aparecem sobre ideias inatas que surgem na nossa vida, sem que a gente tenha um controle. Nós temos uma ligação espiritual com as várias dimensões da vida, através da mediunidade, que é um dom inerente a cada um de nós. A intuição é o modo como nós exercemos essa mediunidade. É a mais antiga das mediunidades e aquela que é a panagem de todo ser humano. Então, vejamos bem as influências que nós sofremos e das quais nós não temos nenhuma ideia. Razão, pois, tinha e tem Gotuso de dizer que a nossa personalidade humana, nossa personalidade terrestre, é tão desconhecida como o Oceano Pacífico. As influências que recebemos, então, são, por nós, totalmente desconhecidas, a não ser, é claro, alguns sintomas em que nós conseguimos detectar a presença do mentor ou de espíritos que nos orientam. Afora isso,
nós temos as ideias inatas que a gente procura compreender da onde que a gente veio, quais são as influências que nós tivemos no passado e qual é a riqueza do que herdamos de nós mesmos em existências anteriores. Há encarnações em que não aparecem as nossas conquistas intelectuais. Nós aproveitamos essa existência para rechaçar a parte intelectual mais profunda, a fim de que a gente possa desenvolver a questão do sentimento. Então, vejam bem, a cada existência nós estamos subordinados a uma programação que nós mesmos fizemos com os nossos mentores, especialmente o espírito protetor de nossas vidas, porque cada um de nós tem um, e felizmente, porque são eles que nos guardam, são eles que nos intuem, são eles que nos dão a diretriz para onde nós temos que ir. Bem, então nós concordamos inteiramente com aquilo que Gotuso disse, né? Vamos ver uma das dificuldades da qual o Gotuso fala. Aulus explica a emissão do passado. Esta é uma das grandes incógnitas, como eu falei para vocês. Nós sofremos diversas influências, mas a influência maior vem do nosso passado espiritual. E desde que somos crianças, bem crianças mesmo, né? Já sofremos a influência do que aconteceu conosco anteriormente. Nós vamos relatar um caso que está no livro, evidentemente, e que nos explica de uma maneira muito lúcida a razão dessa dificuldade de conhecermos a nós mesmos. Após as tarefas normais dos médiuns da casa espírita, que serviu de celeiro de orientação para André Luiz e Hilário Silva, no caso do livro Nos Domínios da Mediunidade. Cai em choro convulsivo, né? Uma das senhoras que viera para tratamento, cai em choro convulsivo e começa a falar. Tinha uma lâmina enterrada em sua carne, clamando contra um homem que lhe arruinou o destino. A questão, que era inusitada, é que não havia nenhum espírito comunicante. Era uma sessão de desenvolvimento mediúnico, né? E vários médiuns da casa haviam dado passividade. E ao final das tarefas, essa senhora que tinha vindo para tratamento começa a dizer que ela tem uma lâmina espetando o seu corpo e começa a imprecar contra um homem que lhe arruinaram o destino, que a mataram, assassinaram provavelmente, né? Então, a André Luiz fica muito impressionado, porque ele não via espíritos se comunicando. E aqui está a questão, né? Básica. Estamos diante do passado de nossa companheira, explica Aulus. A mágoa e o azedume, tanto quanto a entidade supostamente exótica de que dá testemunho, tudo procede dela mesma. Ante a aproximação do desafeto, que ainda a persegue do nosso plano, revive a experiência dolorosa que lhe ocorreu em cidade do Velho Mundo, no século passado, e entra em seguida a padecer insopitável melancolia. Então o quadro é esse. André Luiz nada vira de comunicação de espírito.
E Aulus explica, então, que a entidade exótica que ela diz receber não é outra senão ela própria. A entidade que está ligada ao seu assassinato em cidade da Europa, do Velho Mundo, em que ela desencarnou dessa maneira, essa entidade está por perto. E quando ela se aproxima, ou quando ela está mais próxima, ela tem esse desespero, essa lembrança muito mais nítida nela mesma do que lhe aconteceu. Vamos então compreender o que é essa cristalização mental, esse fato anímico de que fala Aulus. Ela imobilizara aquela senhora, né? Grande coeficiente de forças emotivas. É claro, por ter sido assassinada, por ter, então, passado por esse momento dificílimo. E esta instabilidade, ou essa dor, esse problema, levou-a à cristalização mental. Quer dizer, ela ficou parada no tempo, numa fixação mental. Passou pelo choque biológico do renascimento. Por que ele fala choque biológico do renascimento? Porque, na verdade, a reencarnação é um verdadeiro choque para o espírito, assim como a desencarnação. Porque você, na verdade, tem que desestruturar o seu perispírito. Você tem que, por exemplo, passar pelo processo de miniaturização do perispírito ou do corpo espiritual. E você, com isso, vai ter que restringir muitas das suas atividades e seria lógico pensar que seria mais fácil esquecer realmente todo o passado. Para muitas pessoas isso funciona. Esse choque leva ao esquecimento. Mas no caso da nossa irmã aqui, com esse problema de cristalização mental, ela não conseguiu esquecer o passado e ficou presa a este instante difícil do seu próprio assassinato. Então, ela passou pelo choque biológico do renascimento, mas não conseguiu esquecer. A presença do antigo verdugo que lhe traz a sensação ou sentimento de amor e ódio. Esta relação era ambivalente, trazia amor e ao mesmo tempo ódio. Deve-se supor que eles passaram por problemas muito graves entre eles. Não há o perdão, mas existe a atração amorosa entre eles e que faz com que eles se aproximem. Né? Ela teimava em ressuscitar o passado. Então, a sua ligação com a vida anterior era tão forte que ela não se desprendia das lembranças que tinha tido e das vivências pelas quais ela passou. Então, diz Aulus que ela é alguém que volta do passado para comunicar-se no presente. Vejam que interessante essa observação do Aulus, que, como vocês sabem, é um dos grandes instrutores em matéria de mediunidade, como está nos domínios da mediunidade. Então ele diz que ela é alguém que volta do passado para comunicar-se no presente. Isso é muito comum ou não? Nós vamos ver em que medida isso acontece aqui na Terra. Né? Às vezes a gente pensa, não deve ser tão comum,
Mas vamos analisar direito para saber se não é realmente. Ela centraliza todos os seus recursos mnemônicos diz lembrança, diz a respeito à lembrança, né? A todos os seus recursos mnemônicos, tão somente no ponto nevrálgico onde viciou o pensamento. Vejam que interessante. Ela passou por essa provação muito grande, por esse instante dificílimo em vida passada, e ela se concentrou nesse instante. Ela capitalizou ali os seus sentimentos, as suas emoções, cristalizou-se nessa posição. E houve, então, uma fixação mental. O espírito dela ficou girando em torno desse acontecimento. Por isso é que ela centraliza. Todas as suas lembranças acabam indo para o mesmo ponto, para aquele mesmo instante de dificuldade pelo qual ela passou. O processo de autêntico animismo é o que nós observamos neste caso. Porque dentro do movimento espírita, e eu já disse isso para vocês, há muita confusão do que seja animismo. Em geral, as pessoas utilizam desse termo para dizer que o médium está falando por ele mesmo, né? Ou então que há uma espécie de uma mistificação velada. É isso que a gente sente na análise dos companheiros espíritas, mas não é verdade. Aqui é um autêntico fenômeno de animismo. Quem está se comunicando? Quem está se comunicando na sessão? Ela mesma. Ela está se comunicando. Então é um fenômeno anímico. É o espírito dela que está se comunicando. E o mais interessante, ela não sabe que é ela que está se comunicando. Ela não tem ideia. Ela pensa que é uma entidade. É um fenômeno anímico autêntico. É o espírito morador que está se comunicando. Então, nossa amiga supõe encarnar uma personalidade diferente quando apenas exterioriza o mundo de si mesma. Essa é a análise de Aldous. Quer dizer, ela pensa que está dando passividade. Mas, na verdade, é o espírito dela que está falando. Vocês se lembram na lâmina anterior, né, nas primeiras lâminas, que eu disse que é uma personalidade do passado que fala no presente. E qual é essa personalidade? Ela mesma. E aí, como nós vamos tratar disso na casa espírita, na sessão? Como é que nós vamos ver isso? Né? Se vocês quiserem anotar, nos domínios da mediunidade, do capítulo 22. Né? Reler lá. Então, vejam bem, os doutrinadores ou esclarecedores devem agir normalmente, como se estivessem diante de uma entidade comunicante. O erro é ficar, mas não tem nada aqui, isso é mistificação. Não podemos fazer isso. Nós estamos desrespeitando a nossa companheira. Porque diz Aldous o seguinte: não devemos nos fixar na mistificação. Não devemos ser desrespeitosos diante do seu padecimento moral. Vejam a observação do mentor, do instrutor. Ela está padecendo, ela sofre, ela tem um tormento moral. Qual é a nossa obrigação? Como irmãos,
socorrê-la, ampará-la, dar-lhe forças e instrumentos para que ela saia da situação, da fixação mental em que ela está. Para isso existe a desobsessão ou o desenvolvimento mediúnico. Então, vejam a análise ainda do Aulus. Essa mulher existe ainda nela mesma. A personalidade antiga não foi eclipsada pela matéria densa como seria de desejar. Ela é uma enferma espiritual. Então veja bem, o que é a personalidade antiga cristalizada? É a nossa volta a uma nova encarnação, mantendo lembranças muito fortes de fatos e acontecimentos de outras vidas, e que passam a obsedar-nos, a trazer problemas sérios para a nossa existência, porque nós não sabemos o que está se passando conosco. Por que que a terapia de vidas passadas é, em muitos casos, importante? Porque são casos assim, gavetas abertas, em que a pessoa está padecendo, está sofrendo, tem essa enfermidade moral e não consegue sair. Porque essa lembrança fica encruada. Ela não tem ideia de que é ela mesma quem a fabrica, ou quem está com ela, né? Então, os métodos que a psicanálise tem, normalmente, quando se refere à TVP, se for realmente um terapeuta conceituado do ponto de vista espiritual, que saiba realmente fazer as coisas de acordo com as orientações da ética, ele vai conseguir auxiliá-la. Por quê? Essas lembranças que são frustras, ou que são mal conhecidas ou determinadas pela pessoa, essas lembranças vão aparecer, talvez de uma forma mais nítida, na psicoterapia, e ela vai poder ser auxiliada pela prática do terapeuta, por tudo aquilo que ele tem como instrumento para realizar a psicoterapia. Então, na obsessão anímica, que nós estamos estudando, que é a persistência, né, da personalidade anterior, em que a pessoa é obsedada por si mesma. Ela é anímica, né? Há um certo grau de fixação mental, pode ser maior ou menor, levando a problemas mais sérios. Olha aí como não é tão difícil encontrar os que permanecem, né, com as lembranças do passado muito fortes. Olha aqui o que o Aulus diz. Mendigos não se veem com os trajes andrajosos do presente. Vocês se lembram de um programa, acho que há muitos anos, eu já tenho, né, o meu DNA já está bem curtido. Então, eu lembro de um quadro que tinha de um mendigo, era um programa humorístico, em que ele dizia que possuía castelos, que possuía uma situação maravilhosa. Ele vivia assim, debaixo da ponte, com um problema na casa, mas para ele aquilo era um palácio. Era muito interessante esse quadro. Por quê? Ele espelha uma realidade espiritual, né? Porque há mendigos que não se veem como tal. Ainda estão usando os trajes maravilhosos, né, ricos, enfeitados, de suas vidas anteriores, como espíritos que ocuparam cargos dentro da nobreza, né, ou dentro dos governos. Então, vocês podem fazer ideia, né,
de quantos a gente não encontra, e aquele orgulho, né, da pessoa que não tem absolutamente nada, mas que, no entanto, se arvora uma pessoa possuidora de muitos bens. Né? Então, isso precisa também ser analisado aqui. Servos que mantêm o orgulho dos poderosos senhores de outrora. Como isso é verdadeiro, não é? Então, tudo isso é personalidade antiga cristalizada. Não é só o caso daquela senhora, em que as pessoas estão vivendo no passado e não aproveitam as modificações do presente. Diz-nos ainda, né, que inteligências desencarnadas de grande poder senhoreiam vítimas inabilitadas à defensiva, detendo-as por tempo indeterminado em certos tipos de recordação, segundo dívidas kármicas a que se acham presas. Eu chamo a atenção nesse capítulo para algo que acontece frequentemente. Quando os obsessores se aproximam de nós, eles podem utilizar esse mecanismo. Quer dizer, vasculham o nosso passado. Em geral, esse passado foi junto com eles participaram. E eles fixam exatamente determinadas cenas deste passado e fazem com que as vítimas, entre aspas, porque o obsessor não é vítima, segundo o que a gente aprende, mas os seus comparsas do passado passam a ter essas imagens com frequência projetadas dentro do aqui e do agora. E a pessoa vive imersa no passado para ficar presa ao complexo de culpa. Vejam os métodos que são utilizados. Né? Às vezes, a gente vai buscar aparelhinho disso, aparelhinho daquilo, não sei o quê, porque o obsessor faz isso, faz aquilo. Olha, sinceramente, pelo que a gente lê na coleção André Luiz, eles fazem sim. Eles têm atividades enormes e que não precisam muitas vezes de nenhum aparelho para fazer. Simplesmente a hipnose. Problemas sérios. Né? Então, nas obsessões anímicas, o que se dá é o seguinte: para você ficar imerso no seu passado espiritual, às vezes você lança a mão de uma auto-hipnose. Você se hipnotiza e volta a esse passado. E volta por quê? Porque você não consegue se desembaraçar do que ocorreu. E por complexo de culpa, você acaba conservando essas mesmas ideias e essas vivências do passado espiritual. É uma auto-hipnose que a gente deveria usar para outras coisas, convenhamos, né? Para fazer o bem, para sair da situação negativa em que nos encontramos. Outras vezes, para detonar essa lembrança com mais intensidade, é a simples presença do obsessor. Ele começa a emitir os raios dele, as vibrações dele, e a gente, por complexo de culpa, acaba caindo nas vivências anteriores, nas vivências de outras vidas, porque elas já estão presentes em nós. Ou também nós podemos cair numa maior vivência dessa personalidade antiga quando sob circunstâncias traumáticas, problemas graves que ocorrem em nossa vida. É comum a gente ver pessoas que, muito assustadas, com medo, que passaram por um trauma, elas se desequilibrarem totalmente, porque não conseguem sair
do trauma pelo qual passaram. E esse trauma traz à viva o passado. E essas circunstâncias traumáticas fazem com que haja a imersão da personalidade anterior com mais facilidade. Por quê? Porque nós já estudamos reflexos condicionados. E vimos que esses reflexos são muito importantes na nossa vida. São os hábitos condicionados de muitas existências. E quando a gente reencarna, a gente volta a fazer tudo igual. Da mesma forma. Porque houve um condicionamento. São reflexos condicionados, né, do ponto de vista também espiritual e que permanecem conosco, né, desestruturando a nossa personalidade. Então, temos aí, através desses reflexos, as fortes lembranças do passado espiritual que teimam em ficar na atual encarnação. Por isso, eu tenho dito algumas vezes para vocês que eu sou adepta de enxugar as lágrimas e trabalhar. Por quê? Porque há pessoas que descobrem os seus complexos de culpa. Eu errei, eu fiz atos abomináveis e estou aqui. Sentam à beira da estrada e vão chorar. No entanto, é maravilhoso o remorso, o arrependimento, mas ele em si é vazio, não reestrutura nada, né? Então, a gente pode chorar, sim, trabalhando. A gente levanta e vai trabalhar. Porque a única maneira de você eliminar o mal que você fez é fazendo o bem. Não há outra saída. Você não pode emprestar isso dos outros. Na parábola das virgens loucas e das virgens prudentes, Jesus diz claramente que o óleo não poderia ser emprestado, né? Quem tinha o óleo para a lâmpada tinha trabalhado. Quem não tinha, tinha que partir para obter. Então, é a mesma coisa aqui. Não adianta chorar sobre o leite derramado. O que nós vemos é que, para a não repetição dos velhos reflexos condicionados, você tem que criar novos hábitos, novos reflexos. E não existe nenhuma fórmula importante para criar esses novos hábitos, esses novos reflexos, senão através do trabalho com a orientação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe outra programação para se fazer. Então, aqui volto ao condicionamento, né? O condicionamento de vidas anteriores influencia-nos a partir da adolescência. Por quê, pessoal? Nós já aprendemos bastante coisa no curso. Por que a partir da adolescência? Lembram da pineal? O que a pineal faz? Qual é o condão? Qual é o start que ela dá? Então, a nossa sexualidade, que está freada até a adolescência, ela é liberada. E com a liberação da sexualidade, vem as lembranças do passado. Então, essa questão dos condicionamentos de vidas anteriores, né, começam especificamente na adolescência. Existem gênios do mal que nós não vamos levar em conta aqui agora, nessa análise, né? Mas
Nós começamos com as lembranças a partir da adolescência. É por isso que os pais dizem, eu não reconheço mais esse menino e nem essa menina. O que aconteceu? Né? Como é que virou desse jeito? Como é que é outra personalidade? Olha aí a personalidade voltando. Naquilo que eu falei para você. A personalidade até a adolescência é uma e depois. Né? É um mundo em transformação, é um mundo em ebulição. A cabeça de um jovem. Até que depois ele vai, né, metabolizando essas lembranças e vai conseguindo se manter dentro de um determinado padrão. Então, o condicionamento vem de vidas anteriores, mas a influência deles é maior a partir da adolescência. A importância do recondicionamento segundo as lições do Cristo. Aquilo que eu estava falando para vocês. Não vale ficar chorando na beira da calçada. É preciso partir para anular o mal que nós fizemos, e a gente só anula o mal fazendo bem. Mas para fazer o bem, não há outro condicionamento, senão as lições do Cristo. Não existe. As outras religiões, sem dúvida, elas são importantíssimas. Mas nós estamos falando para amigos da sociedade ocidental, nós todos aqui, que temos a influência do Cristo como primordial. É claro que as outras orientações religiosas também têm a possibilidade de fazer, por que não? Os ensinamentos são sempre maravilhosos. No entanto, para nós que habitamos o hemisfério sul, especialmente o Brasil, nós reconhecemos no Cristo o guia, o modelo, o mentor. Então é a ele que nós temos que recorrer, especialmente as suas lições, para reformular o nosso passado, para anular o mal que fizemos. É claro que tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, ou discutindo aqui, isso é importante para a psicologia, para a psiquiatria e, sobretudo, para a educação. Tempo virá em que os educadores, já com a orientação da reencarnação, da imortalidade da alma, da importância dos reflexos condicionados, a educação vai mudar muito para melhor. Vai mudar muito para melhor. Mas é preciso que a gente tenha ainda algum tempo dentro do mundo de transformação, de renovação, para o qual nós vamos passar brevemente. E com muita luta, com a reunião de todos cérebros e corações que sempre lutaram pela educação no mundo, a reunião de todos esses maravilhosos educadores vão aproveitar com mais intensidade as informações que os espíritos nos trazem sobre a importância do reflexo condicionado e, mais ainda, né, a orientação segura que vem através do Evangelho de Jesus. Nós colocamos nossos olhos no futuro e temos certeza de que Jesus não nos faltará, enviando emissários do bem que vão realmente levar a educação dentro do caminho para o qual ela precisa chegar e ir. Não uma orientação materialista, mas, sobretudo, dentro do paradigma espiritualista do amor. Então, nós estamos certos de que poderemos formar novos reflexos condicionados desde a infância, através de uma educação que envolva os pais, os instrutores, os alunos, os professores de uma maneira geral, para conseguirmos, então, estabelecer o que realmente é prioritário para os nossos espíritos. Nós terminamos aqui. Se houver alguma pergunta relativa a isso,
ou de alguma aula anterior que ainda tenha ficado dúvida, nós nos colocamos à disposição.